É um prazer estar com vocês, e claro que é uma tarefa difícil depois de estar acompanhando a palestra do seu Ricardo, que é uma pessoa completamente apaixonada por cavalo. Mas eu tenho que dizer que é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. E antes de começar a falar, eu tenho que contar para vocês que eu trabalho com pessoas que trabalham com cavalos. Então, eu oriento doutorandos, mestrandos, e fiz isso no mundo inteiro. Não sou do mundo do cavalo, sou um migrante do mundo do cavalo, mas meus melhores amigos são do mundo do cavalo. E o fato de eu não ser do mundo do cavalo, eu percebo um enorme risco para a cadeia quando pessoas que, na verdade, não gostam de cavalo estão no mundo do cavalo causando confusão. Então, a minha conversa com vocês hoje é nessa direção. Então, eu vou contar para vocês um pouco da história, assim, por que o cavalo é quase que sagrado para a sociedade. E dizer para vocês que a gente opera no universo sabendo muito pouco de como essas questões negativas que acontecem acabam influenciando essa relação que, na verdade, nem nos pertence. Ela é uma relação que pertence à humanidade. Então, eu passo, pode achar que eu passo. O que aconteceu aqui? Isso. Agora, isso. Então, quem está dividindo comigo a palestra é a Márcia, trabalha com extensão, Laura Pinceta, e essa é uma colaboradora minha, trabalha com cavalos, é da França e hoje está na África do Sul. Então, o que eu vou começar para vocês. Então, isso, eu trabalho na Universidade de São Paulo, e isso é muito obrigado. Muito obrigado. Eu pensei assim, eu vou negociar com o seu Ricardo, eu emprestei meu computador, ele me empresta. Daí ele fugiu, né? Ele fugiu e me deixou. Espero que ele me deve. Isso. Então, esse é o pessoal que está dividindo comigo a palestra. A Laura Pinceta é médica veterinária pediatra, trabalha com equinos, fez mestrado comigo. A Márcia está lá atrás, trabalha com extensão. E a Martine, que é a pessoa que está por terceira, então, essa pesquisadora na parte de comportamento de equinos da França, certo? Então, o que eu vou deixar bem claro assim, eu não vou ser hoje portador de informação. Eu não vou contar para vocês a história do que aconteceu nos Jogos Olímpicos, por que a Charlotte do Jardim foi processada. Eu fui na competição de adestramento no Rio de Janeiro com o presente de aniversário da minha filha, ver a competição da Charlotte do Jardim com o cavalo Valego. Ela não participou nas Olimpíadas em Paris, por questões assim, muito sérias que veicularam. E o que eu queria fazer então hoje é lembrar para vocês que pessoas como o Ricardo, que nos antecedeu, e eu lamento que ele não está aqui conosco, porque o que acontece quando você fala a palavra bem-estar, você já divide, assim, então aqui é lugar de mocinho, lugar de... Eu quero dizer para vocês que se a gente não conversar, a casa vai cair. Porque a gente opera com pessoas do bem e a gente é coberto de pessoas que não são do bem. Então eu acho que a gente tem que estar juntos para pensar o que é bom para o cavalo. O que é bom para o cavalo. E o que eu queria para vocês hoje, nessa minha conversa, é lembrar para vocês como que o cavalo nos trouxe onde é que a gente está. Eu leio, estudo, como eu falei, eu já pedi desculpa que eu não sou do mundo do cavalo, mas eu observo com muita curiosidade e tenho assim, um respeito enorme pelo cavalo e pelo que o cavalo fez para a humanidade, certo? E fiquei encantado em acompanhar o Ricardo, que me diz que tem pessoas assim. Então, esse aqui eu selecionei só para lembrar vocês, o mundo inteiro conhece isso. Essa é uma foto que ficou icônica, esse cavalo no Rio Grande do Sul, estava em cima dessa casa, mas vocês viram essa foto, não viram? Todo mundo viu. E o mundo viu e não esquece, porque a gente tem uma relação muito forte com o cavalo. Então você vê um cavalo em cima de um telhado, assim, você não esquece. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu nasci no Rio Grande do Sul, morei 26 anos fora do Brasil, então eu tenho uma relação
forte com o pessoal do Rio Grande do Sul. E assim, no Rio Grande do Sul, assim, a relação que Minas e São Paulo têm com manga larga, o Rio Grande do Sul tem com o cavalo crioulo. Eu já acompanhei, isso aqui é uma competição do freio de ouro, e é algo assim que move o Rio Grande. O Rio Grande do Sul para acompanhar o freio de ouro, todas as etapas do freio de ouro. Estou na sua frente aqui? O senhor não quer mudar de lugar? Tem certeza? E assim, ó, e se você olhar a presença do cavalo no Rio Grande do Sul, está lá desde das reduções jesuíticas. Eu conheço a região de São Miguel. Eles chegaram com os padres jesuítas, ficaram soltos por 200, 300 anos, depois se fez seleção e hoje tem uma relação muito especial. Em 2002 o cavalo foi colocado como animal símbolo do Rio Grande do Sul. Essa é a lei, foi considerada nessa nova lei. E assim, o Rio Grande tem muito orgulho dessa relação com o cavalo. Muito orgulho mesmo. Certo? E então, esse sentimento verdadeiro da relação com o cavalo, o que eu vou falar para vocês é que tem gente que não tem. E está no meio da gente. E circula e polui o belo trabalho. Então, eu vou começar agora, então, falando para vocês, do ponto de vista de economia, os equinos fazem um serviço gigante para o Brasil. A gente tem o maior rebanho da América Latina, terceiro mundial, e aqui eu vou passar para vocês esses dados de um senhor que vocês devem conhecer, o professor Roberto da Exalt, mostrando que a indústria de cavalo ajuda na economia do Brasil em 16 bilhões de reais. É muito dinheiro. Se você soma empregos diretos e indiretos, a gente tem 3 milhões de pessoas envolvidas com cavalo no Brasil. É muita coisa. Então, você acha que esse é o lado que me deixa mais feliz? Não. Esse é o lado que as pessoas conseguem fazer a leitura, mas é o lado do que a indústria traz. E a minha conversa com vocês é que, contrário do que a gente imagina, a gente está operando com muita fragilidade, porque a gente, de novo, opera no universo em que se tem esse tema que a gente chama de licença social, ou seja, tem pessoas que estão olhando para a nossa relação com o cavalo com um olhar diferente do que eu olho, do que vocês olham. Então, eu separei algumas coisas para contar com vocês, que essa relação, lembra que eu falei para vocês, que o meu objetivo aqui hoje é lembrar para a gente que o cavalo não nasceu ou não chegou com o Dom João VI no Brasil, não é o manga larga, não é o crioulo, mas ele é parte da nossa história. Isso aqui, pessoal, são pinturas em cavernas de 25 a 30 mil anos, e o que eu queria chamar para vocês é que essas pinturas, isso aqui é um artigo recente, esse periódico é dos mais importantes da academia, chamamos por si da National Academy of Science, e o que é interessante nessa pintura é mostrar que se você olha nas pinturas rupestres, tem cavalos sempre em posições únicas. Ou seja, e ali eu coloquei assim, ó, 1 em cada 3 animais que estão pintados são cavalos. Certo? E aqui, espalhado, aqui estão espalhadas, essas são as várias, tem muitas na área da França, Espanha. Então, essas são as cavernas. Então, 25 a 30 mil anos, claro, ninguém montava, né? O cavalo a gente consumia carne de cavalo, mas a gente olhava com certo respeito. As coisas depois também tem. Aqui, esse é um artigo também em um periódico muito importante que mostra que não era uma pintura por acaso nas paredes das cavernas. Então tinha aqui, ó, se você olhar, esse aqui lembra um pouco o cavalo Pchorowski, o Tarpão, esse cavalo de pelagem de leopardo. Tudo lembra assim, pessoal? Tudo nas paredes das cavernas. Esse aí é uma das cavernas, da caverna de Pechlerme, que eu mostrei para vocês. Não era. Daí a gente passa. Isso aí a gente está falando 25 mil anos. Agora a gente está
há 1950, 2000 anos antes de Cristo. Cavalo domesticado há 6.000 anos atrás. Olha as redes de comércio que se fez um cavalo. E esse vermelho aqui, pessoal, representa esse tipo de freio ou coisa que é da boca. Esse branquinho que está aqui é esse tipo aqui. E esse aqui está, o menorzinho, é esse que está aqui. Esses foram os locais em escavações arqueológicas. Aqui, pessoal, aqui é a Itália, aqui é Portugal, desculpa, aqui é França, aqui é a Alemanha, aqui são o Reino Unido aqui. Então aqui a gente está na região da Macedônia, a região que a gente falou aqui um pouquinho do Alexandre o Grande, né? A Ásia, Norte da África. Olha o que se fez em pouco tempo com o cavalo. E assim, se você olhar hoje, eu sugiro para quem quiser pensar assim, a gente tem que pensar um pouco mais que coloca na boca do cavalo. Não é muito diferente não aqui, ó. Então, aqui, ó. Isso aqui foi tudo que o pessoal resgatou dos pontos do local que se tinha cavalo. Olha que gigante foi isso. Então, a gente, claro, na conversa a gente falou de Dom João VI, a gente falou de toda a história aqui do Manga Larga, mas eu estou falando para vocês 2.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos antes de Cristo. Essas fotos aqui, esses cavalos, são da universidade que eu fui professor nos Estados Unidos. Cavalo da raça árabe. Nessa universidade a gente tem um dos maiores rebanhos de árabe, chama-se Michigan State University. E esses aqui são animais primários da universidade. Essa raça é provavelmente a mais antiga do mundo. Ela ajudou o crioulo, ajudou o quarto de milha, ajudou o puro sangue inglês. Certamente a gente viu que estava o sangue do Manga Larga, certo? E eu vou contar para vocês duas histórias. Isso não é verdade, mas o professor Douglas aqui contou que foi assim que surgiu o árabe. É só para vocês contar como é sagrada essa relação com o cavalo. Ela é diferente. Eu trabalho, se você procurar meu nome, as pesquisas que eu faço na parte de bem-estar é com suínos, ovinos de leite, ovinos. Eu tenho pesquisas com cavalos, mas são poucas. E eu também estou interessado na domesticação deles, mas não tem nenhuma história. Talvez a história parecida e bonita é a história da domesticação do gato. Uma outra vez que me chama, eu falo para vocês sobre como é que foi domesticado o gato. Mas assim, o cavalo é, assim, ó, de verdade, é o cavalo e o gato, são os mais então, a primeira história é a história que o profeta Maomé estava conduzindo uma manada no deserto, os animais estavam com muita sede. E ele soltou a manada para ir buscar água no oásis no meio do deserto. E quando os animais estavam quase chegando perto da água, ele chamou de volta. Você vê que coisa bonita. 5 éguas voltaram. E as 5 éguas que voltaram, ele estabeleceu como fundação. Tem 5 linhagens também que ele estabeleceu para criar a fundação da raça mais antiga de cavalo do mundo. Então, assim, independente de qualquer coisa, então mistura religião, mistura lealdade, que é uma coisa que vocês esperam no cavalo. Daí tem uma outra história, também aquilo agrada os muçulmanos, aqui se agrada um pouco mais os católicos. Isso aqui é outra história que esse anjo, o anjo Gabriel, que todo mundo conhece, ele desceu do céu e acordou o Ismael com um jato de vento, e esse jato de vento criou esse redemoinho de poeira, e a poeira se transformou nessa criatura bela e saltitante, e que era um cavalo que parecia que engoliu o chão. Então, os beduínos chamaram os cavalos árabes de bebedor de vento, certo? Então, não é uma coisa bonita assim? Então, quando eu penso que você vê o animal dessa forma sagrada, que você se permite, assim, usar de coisa abusiva em métodos de treinamento
o chicote. Assim, eu acho que a gente está brincando com o sagrado. É assim que eu penso. E quando eu vi o carinho do Ricardo, eu acho que esse sagrado continua presente nos verdadeiros apaixonados pelo cavalo. Daí tem outra história absolutamente fascinante, que é a história do maior guerreiro do mundo, assim, o Alexandre do Grande, o cara que expandiu as fronteiras, assim, e levou cultura e conhecimento. E ele fez, por caso, em cima de um cavalo chamado Bucéfalo. Você conhece a história do Alexandre do Grande? Quem conhece, levanta a mão. Mais ou menos. Tá. Isso aqui, pessoal, de novo aqui, ó. Aqui está a parte da Macedônia, aqui está o Egito, o norte da África. Esse aqui, ó, eu acho que acabou morrendo isso. Morreu aqui o Bucéfalo. Ele deu a cidade, o nome da cidade de Bucéfalo, em nome desse cavalo. Então, esse foi o império que o Alexandre Grande conquistou, e grande parte das vitórias foi em cima do Bucéfalo. Mas por que a história do Bucéfalo é importante nesse evento de Pindamonhangaba? Prestem bem atenção. Aqui, ó. Essa é uma estátua, eu morei em Edimburgo, Árvore Solar, e essa é uma estátua que está em Edimburgo, que é o Alexandre e o cavalo. A história do Bucéfalo é fascinante. O pai dele comprou esse cavalo, o Alexandre tinha 13 anos. E as pessoas mais velhas falavam para ele assim, ó, não deixe o guri chegar perto desse cavalo, o cavalo é indomável. E o Alexandre insistiu até que o Filipe II disse, então tá. E o Alexandre foi com o cavalo no que seria assim, pensa no redondel, e o cavalo de verdade parecia assim indomável. E ele percebeu que o cavalo tinha medo da sombra dele. Então, o conceito de medo, certo? E o que ele fez? Ele mudou a posição do cavalo, botou o cavalo contra o sol, e criou essa relação que levou para a vida. E assim, aí, se você olhar, assim, tem escritas de Plutarco, do ano de 340, assim, que conta uma história linda dessa relação do Alexandre o Grande com o Bucéfalo. E eu sugiro que vocês leiam, porque esses são pedaços da história que estão ligados à nossa relação com os cavalos. E assim, ó, eu vou também trazer agora para o estado de São Paulo. Esse aqui é a Universidade de São Paulo. Esse é o monumento a Ramos Azevedo, que está na entrada do portão da Universidade de São Paulo, inaugurado no dia do aniversário de São Paulo. E aqui está, olha aqui. É o cavalo, certo? De novo, Monumento das Bandeiras, Victor Brecht, está lá, o cavalo. Então, a gente continua, assim, esse sagrado da relação ao cavalo está presente em todo lugar. E eu vou agora, esse aqui, pessoal, o Leonardo da Vinci foi uma das pessoas mais importantes do Renascimento. E ele, em 1490, ele fez esse desenho, eu tive acesso, ele fez esses desenhos, assim, nos rascunhos, e a proposta dele é preparar um modelo de um cavalo de uma altura de 8 metros. Acontece que a Milão foi invadida, era para homenagear o Francesco Sforza, e comissionado pelo filho do Francesco, né? Acontece que Milão foi invadida, o Leonardo teve que sair, e esses desenhos, que agora parte deles estão no Reino Unido, na biblioteca de Windsor, ficaram perdidos. Se passaram 500 anos, alguém descobriu, contrataram a Nina Akamou, e hoje tem 5 estátuas, como as concebidas e pensadas pelo Leonardo da Vinci. Uma delas é na cidade de Grand Rapids, é 40 minutos de onde eu morava nos Estados Unidos. Esse cavalo, então, olha o tamanho desse cavalo, inspirado
E olha a perfeição dos desenhos. Tem vários estudos do Da Vinci olhando a questão da anatomia do cavalo. Certo? Então, isso foi inaugurado. Eu visitei lá, e sei lá, então, era 40 minutos da cidade de Lansing, onde eu morei por 10 anos nos Estados Unidos. E isso, pessoal, não acontece por acaso. Eu estou incomodado de estar na sua frente. Se eu não mudar de lugar, eu vou mudar de lugar. Oi? Ah, tá, desculpa. Então você não está interessado no que eu estou falando? Estou ficando cada vez pior. Então, pessoal, o que eu estou querendo falar aqui, a gente vai entrar na parte técnica daqui um pouquinho, mas o que eu quero dizer para vocês, que salvar nossa relação com o cavalo é o que fez o Ricardo, que sabe o nome de todos. É pensar que é mais do que não estar nas manchetes do jornal, porque usou chicote, porque machucou, porque fez isso, porque sangrou. Não, eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que voltar e saber por que o cavalo está na nossa vida. Assim, ó. Certo? Então, isso aqui, estou quase chegando no final da... Então, essa é a minha primeira parte da conversa para vocês. Contando, e eu leio bastante sobre isso, mas é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Mas eu leio, eu acumulo muita coisa, porque eu acho que é uma relação que a gente, de verdade, e eu vou falar como alguém que não é do mundo do cavalo, eu asseguro para vocês que a gente está com grande risco de perder o direito de estar perto do cavalo. Eu sou colega de uma senhora que chefiou na Federação Equestre Internacional um comitê, que é chamado Comitê de Licença Social, que agora se chama Comitê de Bem-Estar. Que a preocupação deles é olhar como que a gente pode melhorar a nossa relação com o público. Existem movimentos querendo tirar, por exemplo, o cavalo dos Jogos Olímpicos, o que eu acho um absurdo. E assim, ó, nós temos a responsabilidade de resgatar essa relação. E vocês estão na direção certa, porque, como eu falei para vocês, o convite do cara que me antecedeu conta que tem gente que sabe, assim, de forma muito íntima, essas questões dos cavalos. Mas, assim, ó, da mesma forma eu digo para vocês que tem gente que não merece estar perto do cavalo. Não merece. E quem tem que dizer quem tem que estar perto do cavalo não são vocês, todo mundo do cavalo, não são pessoas de fora. Eu acho que você não vai a gente ficar de fora esperando que alguém... Eu acho que é um erro muito grande. Então, eu acho que assumir a responsabilidade dentro do mundo do cavalo, para dizer, olha, isso aqui é trigo, isso aqui é joio, e separar. Eu acho que esse é o caminho, e a gente está indo muito devagar. Devagar demais. Qual a solução também dessa parte? Claro! Nos anos 80, o cavalo foi bem uma questão das crianças que estavam feitas. Eu acho que deve lembrar um pouco da China, cavalo de fogo, também os desenhos que a gente tinha na televisão, e que colocava o cavalo como um ser heróico, místico, de força, que realmente estava ali como amigo do homem, que estava ali para ajudar no que fosse preciso para o bem da humanidade. E isso eu acho bem interessante, nos anos 80 depois eu não vi isso depois para cá, e a gente tinha de brinquedo, por exemplo, o pônei. As meninas usavam muito, brincavam muito com os pôneis, o Inga Barbie junto com depois a gente perdendo um pouco assim, isso aí, né? Assim, tem estudos que você olhar, em inglês chama-se Black Beauty, que é beleza negra, que foi uma das coisas que mais influenciou na formação assim, de criança. Não, mas é porque a gente, lembra que eu coloquei o caramelo em cima da casa? Ninguém esquece. Então, a gente tem um espaço aberto no coração da gente para o cavalo que ninguém ocupa. Então, quando o caramelo estava em cima da casa, o mundo inteiro viu. Tá, então agora eu vou falar. Mas como é que esse cara chegou na nossa vida? Então, esse aqui, esse pequeno mamífero foi quem originou o cavalo, certo? Isso aqui está falando 50 milhões de anos. O cavalo, isso aqui, nesse período de 35 milhões de anos, então, a gente teve o mil-hipos e o meso-hipos, e começou a ficar parecido com o cavalo por volta de 10 milhões de anos. Então, e dividiu para cá. Então, esse aqui deu origem antes, né, o tapir, rinoceronte e jumento, que são tudo parecidos. Depois, zebra, jumento,
e o cavalo. Então, a domesticação tem dados que mudam entre 5.500 a 6.000 anos atrás, certo? Esse é o cavalo Przewalski. Ele está sendo... Eu tenho colaboradores meus que participaram desse evento, eles foram introduzidos na região da Mongólia, mas não é população mortal que foram reintroduzidos, foram recuperados e tem cruzamentos, então eles estão... Esse é o cavalo. E o que eu vou explorar com vocês agora como que nós humanos nos relacionamos com o mundo do cavalo. Então, o cavalo é um animal social, certo? E como é que a gente estabelece essas relações? O que é uma relação? Por exemplo, vocês aqui, eu estou conhecendo hoje, certo? Então, o que é? Então, primeiro, qual é que é a complexidade? Eu vou falar para vocês assim, ó, no que eu considero que é o mais sagrado nessa nossa interação com o cavalo, que é a relação. Então, como é que a gente faz? Primeiro, os indivíduos têm características únicas, certo? E daí, quando você tem uma interação, por exemplo, então agora eu brinquei com a senhora, então foi A e B, e a senhora respondeu para mim que a senhora é jornalista, daí a senhora já disse assim, então, no momento a gente teve uma interação. A chance de a gente ter uma relação é pequena, assim. Estamos tendo uma relação. Isso agora mudou um pouco, tá? Então, quando a gente tem essa interação, eu estou falando isso porque você chega num lugar, você vê um cavalo, você compra um cavalo, então você coloca um buçal, coloca a cabeça, então você teve uma interação. Mas para você ter e chamar que é uma relação, você tem que repetir essas interações, certo? E essas interações, elas acabam formando memórias. E o que a gente não se dá conta é que toda a vida do cavalo, assim, desde a evolução, desde os 50 milhões de anos, daquele pequeno mamífero que evoluiu, o segredo da sobrevivência dele é porque estava em grupos. Se protegiam, então, quando uns pastavam, outros ficavam cuidando dos outros, quando tem égua com potro, ficavam no meio e os outros ficavam cuidando. Então, essa relação de indivíduos era inicialmente baseada numa interação, na relação e criação de grupos. E nós humanos entramos nisso, porque você não inventa um sistema. Então, nós humanos, a gente está no mundo do cavalo, porque a gente tem um papel nisso. Só que a gente opera nesse grupo com informações diferentes. Então, por exemplo, a gente tem interações, lembra, não é interações ocasionais. O que eu conto para vocês é que as memórias negativas, quando você faz uma coisa ruim para o cavalo, chega lá, tem que botar o pito, o cachimbo, certo? Ou vai ter que fazer ou vai ter que marcar fogo. Essas questões que são negativas, elas deixam memórias permanentes. Eu, quando trabalhei na Alemanha, a gente foi comissionado pelo governo da Alemanha para saber se podia marcar cavalo a fogo. A gente ganhou recurso, eu trabalhava na escola de veterinária em Munique, a gente foi fazer o trabalho, e o que a gente descobriu foi que na hora que um animal é marcado a fogo, você muda a relação daquele animal com a pessoa que marcou ele a fogo. Ele vai assim. Eu também, uma das coisas que eu estou interessado em aprender é a capacidade de perdão do cavalo. Eu vi cavalo perdoar muito mais que outras espécies. Recentemente a gente fez alguns experimentos. Então, nem está tudo perdido, mas o que eu falo é aquela memória, daquela questão negativa, da dor do queimar, com o cheiro de queimar com a pessoa, é uma memória permanente. Então, você usa cachimbo, você força o animal no manejo do animal, se você não presta atenção no comportamento do indivíduo e você usa a força bruta, assim, essa memória é a longo prazo e é desgraça. É desgraça que os animais generalizam. Então, se você é ruim, tem muita chance de eu ser ruim também. Certo? Apesar que o cavalo sabe discriminar. Ele sabe discriminar com base em várias características. Ele sabe. Eu vou mostrar para vocês depois um pouco de informação que ele gosta de ficar longe de pessoa muito negativa. Ele seleciona, mas as memórias ruins permanecem. Então, você tem que fazer uma coisa ruim, dá depois uma coisa boa porque o animal meio que perdoa. Sabe? Assim, não é uma coisa assim permanente. Então, esse tipo de interação ocasional pode comprometer uma relação,
se ela for feita de uma forma não bem pensada. Certo? E o que acontece na vida de um cavalo? E uma das coisas que eu vou falar para vocês é que a minha especialidade é de verdade o que acontece no cérebro de animais e também de humanos. E como é que essas sequelas acontecem. O que acontece é assim, ó. A vida de um cavalo é longa, certo? Então, se você tem uma interação com quem vai casquear, um veterinário, um treinador, certo? E essa sucessão de interações, se ela for positiva, assim, ó, aqui da carinha positiva, negativa, com o tempo ela vai se acumulando, certo? E no final, quem paga a conta dessas carinhas negativas é o veterinário que vai cuidar. Assim, ó, trabalhar com um cavalo como veterinário é uma das atividades de maior risco. Aparentemente, é mais arriscado do que trabalhar como bombeiro. Então, veterinário se acidenta muito e tem muito a ver com essa sequela que a gente vai acumulando. Então, quando se constrói uma relação com sucessivas interações e se a qualidade é positiva, a gente vai colher coisa boa. Mas se é negativa, as chances é que aqui no final, então você vai acumulando um tempo e no final você vai colher o que você plantou. Pronto. De novo assim, ó, no final eu vou contar um pouco do que a gente está fazendo. Hoje eu tenho muita preocupação como a gente desmama potro, a gente está estudando isso. Eu tenho muita preocupação como a gente treina cavalo. Eu vou mostrar para vocês. Nós publicamos um dos primeiros trabalhos em que a gente manteve animais para doma dentro em baia e em piquetes. E a gente descobriu que quando você vai domar o animal, a resposta é muito melhor se o animal está solto em piquete do que está mantido em baia. Então, e essa é a história de como é que você constrói essa relação. Então, claro, como que essa relação antiga, como é que ela hoje a gente sabe? Então, pessoas que fazem esportes, a terapia assistida por equídeos, eu não quis falar muito sobre isso, ela é forte no mundo inteiro, e se baseia nessa relação que a gente tem com os cavalos. E onde eu trabalhava nos Estados Unidos, tinha grupo de leitura, tinha crianças de escolas que vinham para ler para os cavalos. Claro que os cavalos não estavam entendendo, mas assim, ó, você conseguia levar crianças que tinham pouco interesse em ler, mas se fosse para o cavalo, ela ia para o cavalo. Então, porque, de novo, você está trabalhando nessa relação aqui, assim, ó. É a terceira causa de acidentes com veterinários, e ocorre principalmente no manejo na entidade profissional. É aquela história de você colher o que você... Na verdade, colher o que os outros plantaram, não é necessariamente você. Então, aqui, ó. Aqui, certo? Vim por prazer. Por cavalo, claro, a gente domesticou, a gente alimenta, dá abrigo, não tem predação, mas esse não é um dado brasileiro, mas é um dado europeu. Se descarta muito cavalo cedo. E tem pessoas que descartam cavalo por relação ruim com humanos. A gente vai conversar um pouquinho depois, que muitas vezes essas relações têm pouco a ver com o cavalo em si, mas é como o cavalo está sentindo. Essa é uma história muito... Quem é que já ouviu falar da história do Hans inteligente, do Clever Hans? Já ouviram falar desse cara? Essa foi uma história que moveu para a Europa no começo dos 1900. Esse aqui é o professor Pfungst, e esse aqui é o Hans. Esse professor, ele era professor de escola primária e ele decidiu que ele ia parar de ensinar criança e ensinar cavalo. E a teoria dele é que criança e humano só aprendiam porque a gente dá muita atenção, toda hora está ensinando. Então, ele ensinou esse cavalo, e esse cavalo sabia somar, soletrava algumas palavras, e também identificava música tocada que estava fora de ritmo. E ele fazia isso batendo o casco. Então o professor fazia uma pergunta para multiplicar, e o Hans batia o casco
e parava na hora certa. Viram, mas como o cara era um cara sério, só que era uma época de muito interesse em ciência, então encheu de gente para estudar o que estava acontecendo com esse cavalo que sabia somar, sabia soletrar e sabia identificar se estava música fora do ritmo. Então, quando os caras foram estudar, eles colocaram... Sabe, o problema é que se você coloca pessoas jovens, elas são muito espertas. Então, os caras se mudaram para onde estava esse professor para estudar o que estava acontecendo. E o que eles descobriram foi uma coisa fascinante, assim, ó. O cavalo acertou. Se o professor perguntasse para o cavalo, e o professor sabia a resposta, o cavalo acertava 100%, não importa a complexidade. O problema começou a acontecer, e eles descobriram onde é que estava a situação. Se o professor não estava visível, estava muito distante, ou não sabia a resposta, o Hans não sabia somar, não sabia soletrar, e também não sabia o negócio do ritmo da música. Sabe por quê? Porque o Hans estava olhando para o professor e estava pegando informação que nem o professor sabia que estava dando. E você que está no cavalo sabe disso. E eles chegaram a medir. O cavalo era capaz de identificar um movimento de cabeça de 1/5 de um milímetro. Eu estou aqui assim, e era isso que o professor fazia. Quando chegava, fazia uma pergunta, não sei, 5 vezes 4, bola batendo, chegava no 20, o professor fazia um pequeno movimento e o cavalo sabia, para de bater o casco. Fascinante. E se vocês forem para casa, procurem no Google por essa história, é uma história fascinante e assim continua sendo contada no mundo inteiro. Quer saber dessa história? Levanta a mão. Voltem para casa e procurem. Fascinante. Pesquisa o quê? Clever Hans. Ou isso em inglês, em português Clever Hans. Clever Hans. Fascinante mesmo. Mas a verdade é que o cavalo faz coisas incríveis. Então, o que qualquer treinador sabe é que o cavalo está atento a você. E ele está respondendo para coisas que nem você sabe o que está fazendo. Você não sabe o que o cavalo está vendo. Então, se imagina, eu não consigo imaginar mexer minha cabeça 1/5 de um milímetro. Eu não consigo imaginar. Mas o cavalo vê isso. Ele evoluiu em um mundo cheio de predador. Então ele está tendo essas coisas. Lembra, nós humanos temos relação, a gente está no mundo. Só que eu não gostaria nunca de o cavalo me olhar pensando que eu sou um predador. Mas em tese, nós humanos fomos predadores. A gente matou um monte de cavalo para comer antes de domesticá-lo, certo? Esse é um experimento muito interessante, 2011. Assim, você sabe que, se eu aponto assim para você, a senhora está me filmando. Animais não entendem isso. Quando você aponta o dedo, tá, é uma coisa meio mal educada de fazer, mas o cachorro, assim, você aponta para o cachorro, ele segue, isso é uma indicação de habilidade cognitiva elevada. O cavalo também faz isso. Você aponta o cavalo bem. Só que o cavalo, ele aponta, quando você aponta o dedo para alguma coisa, tem que estar próximo e tem que ficar bastante tempo. Aqui é um experimento, então, está aqui um assistente com um cavalo. Aqui estão 3 baldes, a pessoa coloca a comida para ele e aponta com o dedo. O que se descobriu é que se a pessoa que está dando essa informação para o cavalo, onde é que tem a comida no balde, é familiar, desculpa que está em inglês, eles acertam um maior número de vezes, certo? Tanto olhando para o balde, como ficando olhando, mas se está muito distante, aí não funciona. Então, para o cavalo, para você dar uma informação para o cavalo, apontando o dedo, o cavalo tem que conhecer você. Então, lembra assim, ó, ele tem que estabelecer a relação. Então, o cavalo, que nem o cão, segue quando você aponta o dedo. Só achando isso meio ridículo. Claro que o cavalo... Mas é uma coisa muito complexa. Essa ideia de você usar o dedo para apontar para alguma coisa e que o dedo tem uma informação. Para a gente é uma coisa natural. Cachorro faz, cavalo pode fazer, mas cavalo faz mais quando conhece quem está apontando com o dedo. Com relação à visão,
se tiver meio entediante, me avisem. Quanto tempo eu tenho que falar ainda? Puxa vida. Aí, tá. Certo. Então, o cavalo tem visão binocular, certo? Toda essa área aqui, pessoal, é área cega. Essa área preta aqui, assim. Nessa parte aqui, assim, imagina, então, é por isso que chegar por trás do cavalo é uma ideia ruim, porque ele não está vendo, certo? E com visão binocular também, ele vê muito pouco nessa direção, certo? E todo mundo sabe que é lateralizado, então, informação que vem do lado direito alimenta o cérebro do lado esquerdo. E tem evidências que o lado direito processa informação do bem, o lado esquerdo mais informação mais complexa que gera todas as coisas. Eu vou acelerar um pouquinho. Então, cavalo responde também para marcador de olfato, e o que a gente sabe é que ele responde se o olfato é um olfato um cheiro de estresse, essa história de estar perto de outro cavalo estressado. O cavalo sente. Nos experimentos que fez, ele não consegue perceber cheiro de predador, mas cheiro de animais estressados, o cavalo responde. E uma coisa que eu garanto que você tem que pôr fim nessa história, se pode dar 5, 10, 8 chicotadas no cavalo, não pode dar nenhuma. O cavalo, meus queridos, sente mais do que a gente. Sente mais do que a gente. Então, se você se sente bem em ser educado, levando essa chicotada, então dá no seu caminho. Senão, o cavalo, o que a gente sabe é que isso se for, a gente tem trabalho publicado, a gente usa uns filamentos para testar a resposta. E do ponto de vista de presença de receptor cutâneo na pele, o cavalo sente mais do que a gente, porque ele tem que se espantar inseto. Então, tem muita sensibilidade, a gente subestima isso, e essa percepção tátil do cavalo é provavelmente maior do que a nós de humanos. Então, a gente tem que descobrir, claro, se é uma situação de emergência, que você precisa fazer alguma coisa para evitar que o cavalo se coloque numa situação de risco, daí você vai ter que julgar. Mas como prática, eu acho muito complicado. A audição, a vastamente superior, então, diferente do humano, eles são programados para responder na questão do movimento, certo? Só para resumir essa parte aqui assim. Então, chegar por trás de um cavalo é uma péssima ideia. Se você tem que fazer isso, avisa o cavalo que está chegando. Lembra que é da área cega. Pelo lado é possível, que tem de novo em inglês, mas o que a gente sabe, em cavalos que não foram treinados, cidade de 2011, se você se aproxima pelo lado esquerdo, você tem chance de gerar no animal respostas negativas com muito mais frequência do que se você se aproxima do cavalo pelo lado direito. Isso não sou eu que estou falando, isso são dados científicos. Então, quando você treina o cavalo é diferente. Um cavalo que não está treinado, intuitivamente. Claro, tem cavalo que é canhoto, sim. Também isso tem que tomar cuidado. A gente sabe que essa questão de destro e ambidestro, ela também existe. Esse aqui é um trabalho muito legal, que eles colocaram assim, ó, então, se você está querendo ensinar o cavalo alguma coisa, se você fica nessa parte, ele aprende menos, aprende mais, aprende quase nada. Então, pelo campo visual, então essa é a melhor, se você está passando alguma informação para o cavalo, é aqui que você tem que ficar. Fica aqui, não é uma boa ideia, pouca obediência, ficar nesse lugar aqui assim. A gente sabe que não tem impacto na direção do lado humano, o cavalo não fica tão atento a isso. O cavalo responde, assim, teve medida de batimento cardíaco, se a pessoa chega, é uma pessoa negativa, está de mau humor, se muda. Então o cavalo está atento ao seu estado emocional. Surpreendentemente, a gente tem um universo dominado por mulheres, o mundo do cavalo, no mundo inteiro, mas assim, o cavalo não responde em tese assim, é isso, claro, se não tem... E com cores a gente sabe que amarelo, verde e azul recebe mais atenção, e cheiro de cavalo estressado incomoda muito o cavalo. Então, se você
está misturando o cavalo, tomar cuidado com isso. Esse trabalho, eu orientei uma tese nos Estados Unidos, onde a gente manteve cavalo em baia ou em piquete, e a gente domou esses cavalos, e os cavalos mantidos em piquete corcoveavam menos. Desculpa, quando ele estava mantido aqui, eles corcoveavam mais e movimentavam mais a cabeça, mantido em baia e menos em piquete. Então, o jeito que você está com o cavalo quando está treinando influencia. E cavalo também mantido em situação de restrição, quando está treinando, é mais fluida a coisa. O cavalo é agressivo, etc. Esse é um trabalho de um grupo da França. Eles olharam em escola de equitação e eles olharam os cavalos que tinham problema na coluna vertebral. Então, o cavalo que não tinha problema na coluna vertebral, não tinha um pouco, tinha muito, e esses eram os casos de incidentes agressivos. E aqui também assim, ó, quanto mais vértebras afetadas, menos interações positivas com humanos. Então, muitas vezes ele julga um cavalo que é agressivo com base em coisas que ele não sabe. O cavalo está com dor e você quer montar, está com dor e você quer manejar. Então, controla a dor, e isso tem trabalhos assim belíssimos. Eu acho que eu vou ter que pular essa parte. Tá, então aqui eu termino contar um pouco da biologia do cavalo. Eu quis contar para vocês qual é a linguagem do cavalo que a gente usa para conversar com ele, que é diferente. É uma linguagem para grupo, mas é diferente da humana. E aqui na verdade, vou passar rápido, é sobre a questão de bem-estar. E então o cavalo, você pode frustrar cavalo, compromete o bem-estar. Então o cavalo tem que ter alimentação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se o cavalo não tem a disposição à alimentação o tempo inteiro, eu estou falando de acesso a fibra, tem que ter o tempo inteiro, você não tem problema. Tem problema para bem-estar, tem problema para a saúde, certo? O cavalo tem que ter o sistema digestivo repleto 80% do tempo. Tem que ter mesmo assim. O cavalo tem que ter interação com outros animais, viver em grupos. Esquema de fazer baia de ouro assim, animal isolado, é uma péssima ideia para o cavalo. Então, e não é quanto tempo eles passam interagindo, mas é a qualidade do tempo. As pessoas dizem assim, não, mas se eu coloco junto, eles ficam só 5 minutos e depois saem. Mas tem tanta coisa na vida de vocês que a melhor medida não é o tempo. A melhor medida não é o tempo. Assim, então, a interação entre os animais é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Dá para colocar espelho? Sim, ajuda. Mas assim, interagir é importante, certo? O cavalo gosta de saber o que vai acontecer, você não pode estar surpreendendo, um dia chega numa hora, então ele gosta de previsibilidade, certo? Tem estresse na vida, todo mundo tem estresse, mas dá para o animal a chance de evitar e saber quando as coisas vão acontecer. E aqui eu vou ter que passar rápido, mas eu coordenei esse projeto, um projeto com 142 cientistas, em 11 instituições, em 9 países, um projeto de 6 milhões de euros, eu fui o coordenador, e a gente desenvolveu um protocolo de avaliação do bem-estar de equinos, e que a Laura Pinceda, que está sentada lá atrás, aplicou no Rio de Janeiro e em São Paulo. A gente conversou bastante com a indústria, então aqui a gente estava, foi na Europa, isso aqui, reuniões na Espanha, na Itália, a gente isso aqui na Noruega, isso aqui em Bruxelas. Esse é o protocolo oficial da União Europeia para avaliar o bem-estar do cavalo que nós desenvolvemos. E que a Laura Pinceta fez a mensagem dela, assim, está publicado. Então ele é baseado nessa caixa de ferramentas, e ele é baseado nesses quadrantes: olha, alimentação, comportamento, alojamento e saúde. E a gente faz coisas muito simples. Então, a primeira delas é olhar a questão de score corporal. Então a gente usa esse score de 1 a 5. Você vai numa propriedade e coleta os dados, e o verde aqui seria o ideal, aqui inaceitável. E hoje na Europa
O maior problema mesmo é a obesidade, mais do que falta de alimento de cavalo. Muito gordo. A gente também olha essa questão de limpeza da água. Quando está limpo, depois do quanto como é que a gente faz, está limpo, sujo ou muito sujo, o coxo d'água, para ver dos quadrantes. A questão do local de descanso, a presença de cama, a gente olha no protocolo também. O tamanho da baia, tem cavalo grande em baia muito pequena, a gente monitora isso também. A gente está interessado se os animais têm exercícios diários, certo? A gente criou um sistema onde que verde é exercício diário, não muito ruim é 1 ou 4 vezes por semana, menos que uma vez e nunca. E vocês vão ficar surpresos que tem cavalo que nunca sai da baia, só sai quando o cara vai limpar os cascos. A gente também está em exercícios, a gente também está interessado na questão de lesões. Então, as lesões na boca dos cavalos, se está vermelho, tem calosidade. Então tudo isso a gente desenvolveu o protocolo, publicou o protocolo e aplicou o protocolo. Foi aplicado também, depois eu vou mostrar rapidamente. Isso a gente olha nas doenças que tem na propriedade, certo? E isso é uma das coisas que mais problema deu na Europa, quando a gente trabalhou, e também foi um problema que a gente identificou aqui no Brasil, que é essa questão de contato social. Então, está vermelho quando o cavalo não tem contato, pode cheirar, pode encostar, ou tem uma interação completa. Então, essa é uma graduação, a gente faz uma gradação na avaliação, onde o ideal é ter interação completa. A questão de comportamentos anormais. Esse foi o trabalho, eu fui um dos primeiros que estudou a relação dessa aerofagia que a gente fala em cavalo, o que isso faz no cérebro do cavalo. Eu fiz isso quando estava na Alemanha, a gente descobriu que, todo mundo diz assim, quando o cavalo está fazendo esse comportamento, ele está desconectado. O que a gente descobriu, a gente publicou, é que quando o cavalo está nesse comportamento, ele na verdade está atento a tudo. A gente mediu a resposta à dor, e na hora que o cavalo está mostrando esse comportamento de aerofagia, se você aperta com o aparelho para a gente fez um sistema bonito. Você vai deixar eu contar essa história? Tá, vou passar. Essa é uma história muito bonita. Eu adoro ciência. Esse é um experimento muito bonito. Eu tinha um estudante doutorado na Alemanha que eu orientava, e isso foi antes desses pequenos celulares que eu ia fazer o maior sucesso. Cara, a gente tinha computador desse laptop, são grandes, então a gente fez o seguinte, a gente pegou um computador, colocou como se fosse numa cela de um cavalo, certo? E a gente fez um sistema que vinha um fio do computador e colocava, assim, logo acima do casco do cavalo, e a gente podia aumentar a temperatura desse lugar que estava assim. Daí o cavalo não via a gente tinha um controle remoto, a gente ligava aquele sistema, a temperatura que estava aqui atrás aumentava, e a hora que o cavalo estava descontente com a temperatura, ele batia o casco e desligava o sistema. O que a gente descobriu é que o cavalo, quando está fazendo, o mesmo cavalo, não fazendo aerofagia, na hora que ele está fazendo aerofagia, ele responde para a dor muito mais. É como se ele tivesse ligado na tomada. Assim. Então a gente está achando que ele está, não sei, está drogado. Não. Então a aerofagia é uma coisa importante, que ela muda o cérebro. A gente estudou também. E tem componente genético. Outro dia eu venho falar sobre isso, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar sobre o que acontece com essa sequela, certo? Aqui está um exemplo E cavalo que faz isso, pessoal, você tira da baia, bota no pasto, ele acha um pedaço de madeira e vai fazer aerofagia lá no pasto. É incrível. É uma das coisas mais fascinantes disso aí. Mas acontece que muda o cérebro do bicho quando está assim. Não, olha ali, ó. Eu até podia botar um vídeo depois do som. Desligo isso. Tá. E em relação com... Isso é uma coisa que finaliza assim, então a gente também tem um teste para ver como é que o cavalo responde a humanos. Você está na frente da baia, se aproxima
e vê se o cavalo vem na tua direção e a gente anota isso. Tudo isso que eu contei para vocês, você resume assim, esse formato. Então, como é que está, esse que é o percentual de cavalo nessa propriedade que atende cada um desses critérios, certo? Ou você pode representar assim, onde, por exemplo, nenhum cavalo tem problema de comportamento. Na verdade, a gente coloca os animais em situação difícil, enchendo de coberta, né? Mas aqui, então aqui é o 10. Então, isso aqui, pessoal, significa que não tem... Mas lesões é um problema. Então, um tipo de coisa que bota nos cavalos. Comportamento social, problema seríssimo na Europa. Só 40% dos cavalos tinham acesso a outros cavalos. Esses são dados da Europa que a gente fez, certo? E depois tem os dados da lá. E também a questão de acesso ao alimento, ao problema de sede. Então, aqui você representa, então, o ótimo seria estar tudo aqui, o ruim seria estar aqui no zero, certo? A gente expressa em percentagem os dados que a gente coleta. E se eu vou passar rapidamente, então, e esse tipo de coisas, se quiserem conversar mais, a Laura, eu tenho certeza que vai gostar de conversar com vocês sobre isso. Então, esse é o trabalho que eu vou falar rapidamente. Eu tenho mais 5 minutos só para terminar. Esse é o trabalho da Laura do Dia 30. Então, a Laura olhou em propriedades no Brasil usando esse protocolo. Então, a questão do calor é complicada. Está em inglês assim, ó, o que aconteceu com você? A minha mãe acha que estou frio. Assim, na verdade, o cavalo passa muito calor nesse nosso país. Muito pouco ali. A Laura descobriu isso. Então, esse é um dado que está na tese da Laura. Quando ela mediu, depois pode perguntar para o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, aqui é a seleção do conforto térmico. Então, a maioria dos cavalos hoje estão em situação de estresse térmico. Na verdade, Laura? A Laura pode comentar. Então, eu vejo que hoje é um dos problemas muito sérios, a questão do estresse térmico que os cavalos não têm. A Laura também produziu esses gráficos, onde ela identificou as áreas de problemas no caso dos cavalos, certo? E ela aumentou um pouco então, a questão da cama, ela achou um problema. A questão, ela colocou a expressão facial da dor. Então, isso é um assunto que leva mais tempo a conversar, de novo, aqui. E eu vou terminar, então com isso eu termino essa minha avaliação. Agora eu vou contar para vocês dos 3 projetos que eu tenho, na verdade, os 2 projetos que eu tenho no meu programa hoje. Então, essa é a Ana Montichesi, e o que a gente está estudando no nosso grupo é desmame de potro. E o papel da égua em ajudar que o potro vá para o desmame bem preparado. Então, ela coletou informação de parto das éguas, o período da amamentação, a gente coletou placenta, coletou saliva dos potros, e a gente olha na placenta para saber como é que foi o período de gestação, olha no hormônio de estresse, na saliva e no pelo dos potros, e olha o comportamento dos potros para ver que potros desenvolveram aquele comportamento anormal que eu falei para vocês. Então, ela está com um estudo assim já bem encaminhado, e a gente agora, por inicialmente examinado, a gente sabe saúde, qualidade da relação materna, comportamento anormal, reação deles ao estresse, e eu tenho trabalhos publicados avaliando placenta de cabra, ovelha, porco e agora de égua. A placenta tem informação de como é que foi a história durante a gestação, e a gente está olhando assim a placenta com marcadores de saúde do potro. E esse é o Gabriel Lencioni. O Gabriel, ele está fazendo doutorado, e o Gabriel está usando o sistema computacional para fazer como se fosse o VAR esse no jogo de futebol que incomoda todo mundo. É pênalti, não é pênalti? O Gabriel quer saber se na hora que o juiz está numa prova, se ele toma a decisão. Se você pode ajudar o juiz a tomar uma decisão certa. Esse é o papel do Gabriel. Então, o Gabriel trabalhou comigo, a gente publicou. O nosso grupo foi o primeiro do mundo que publicou um sistema computacional para avaliar dor em cavalos. Então, esse trabalho foi publicado.
Então, o trabalho esse de dor, que eu falei que ele foi publicado em 2022, a gente deixou potro solto e antes da castração, depois da castração, e a gente colocou câmera de vídeo aqui e gravou esses animais, e a gente estava interessado, você vê dor em áreas como na região do olho, acima do olho, nessa região da comissura labial, aqui nas narinas. Então a gente coletou esses vídeos, 1.752 vídeos, mais 600 horas de vídeos, certo? E a gente marcou esses vídeos olhando nessas regiões aqui. Daqui a orelha, no olho, acima do olho, nessa região aqui do masseter, na narina, na comissura labial. A gente já tinha publicado, sabia que quando é que o animal está com dor, como é que isso se manifesta, como é que se manifesta. A gente ensinou o computador e o computador identificou. Então, esses aqui os animais, a gente coletou os dados e a gente teve acima de 90% de acurácia na detecção de dor pelo computador de cavalo. Então, se tiverem interesse, podem conversar com a gente depois. E agora, no trabalho de doutorado, então, a ideia é fazer mais do que avaliar a dor. A gente quer saber como é que o cavalo está se sentindo na hora que está montado. Então, para isso, a gente pegou imagens de cavalos em adestramento. A gente pegou especialistas do mundo inteiro para avaliar 250 vídeos tirados de atividade de adestramento, para eles identificarem se o que está acontecendo é uma coisa positiva, negativa ou neutra. E a gente agora está ensinando o computador para reconhecer isso. E a ideia, a gente já está com umas... Então, aqui... acho que... Não sei, apenas era um vídeo, não apareceu como vídeo aqui. Né? Mas aqui está, isso aqui... Depois eu posso tentar abrir como vídeo, não sei porque não apareceu. Mas aqui está um cavalo com marcador, assim, quando o camarada vai andando, o computador vai seguindo esses pontos, certo? E quando segue esses pontos, o computador calcula. Então, está cheio de... Tem problemas com tensão na rédea, com o animal movimentar a cauda. Então, o computador, quando... Estranho que não está. Pois eu... Tá tudo certo. Como é que eu volto aqui? Como? F5. Só F5. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não? Não. Mas é isso, é um pena. Ups, vai no final, isso. É o último, esse aqui. Isso. Tá, então a ideia é movimentar, e daí o computador calcula, vai seguindo. Então a gente está em estágios bem avançados desse trabalho. Então, para concluir, o cavalo aprende a relação entre estímulo e situação. Ele aprende... Coisa negativa não é que aprende mais. O cavalo... É assim, ó, a solução é que sempre ensina com coisa positiva, mas o que digo é que as memórias negativas ficam mais e criam sequela. Então, o animal discrimina sem humano bom e ruim. Ele categoriza de acordo com a atividade, ele também generaliza. Então, se todo humano é bom ou é ruim, todo tipo de ação tem impacto. Você chega e coloca um cabresto, se aproxima, dá comida. Então, em tese, você pode, se você medir a aproximação de balde, cone e jaleco de veterinário, você pode criar uma situação desastrosa. Se nessa cadeia de informação, assim, aqui é o positivo e aqui é o negativo. Então, pode ser um efeito cumulativo. Então, você colhe que os outros plantam. Isso que é uma desgraça. Você colhe que os outros plantam, não é só que você planta.
Certo? Com relação a uma das coisas ruins do mundo do cavalo é que, com base no que a gente considera tradição, a gente às vezes incuba coisas erradas. Minha sugestão é que vocês fujam, ignorem e questionem o que todos acreditam. E assim, e dê para o cavalo o benefício da dúvida. Pergunta você para o cavalo se uma coisa incomoda, não é? Assim, não é. E quando você tem que fazer uma ação invasiva, recompense o cavalo para que ele te perdoe. E promova o bem-estar treinando o animal de forma adequada. Porque você forma memória que permanecem para sempre. Então, um dia aquele cavalo faz alguma coisa ruim, mas assim, lembra assim, o animal está com essa sequela. Então, seja bom para o cavalo vai ser bom para você, e lembra que o cavalo tem memória para sempre. E eu termino dizendo assim que o que nos une ao cavalo é muito maior do que o valor econômico. O valor econômico é enorme, mas o que nos aproxima do cavalo é muito maior do que isso. Eu também estou colocando que as mudanças que aconteceram na nossa relação com o cavalo abriu espaço para práticas que não respeitam, coloquei entre aspas, o contrato. Quando ele domesticou, ele fez um contrato com o animal. O animal está lá, nos ajuda, a gente ajuda ele. E se a gente não respeitar esse contrato, as consequências são complicadas, porque está cheio de testemunho na volta. Eu sugiro que a gente revise. E eu tenho certeza absoluta que tem caminho que podem resgatar essa nossa legitimidade nessa parceria histórica. E na área de bem-estar hoje, a gente está todo mundo buscando identificar estados positivos. Então, uma das coisas que no trabalho do Gabriel a gente está fazendo não é identificar coisas ruins. A gente quer premiar quem conseguir fazer o cavalo competir mostrando indicador de bem-estar positivo. Essa é a ideia. Esse negócio de... Então, a ideia é você reconhecer em eventos equestres comportamentos positivos. Assim, a ideia é de que o cavalo está verdadeiramente participando das atividades e se sentindo bem nesse formato. Então, claro que não é mais do que isso, né? Mas eu sugiro que se quer de uma leve, está cheio de recursos no meu grupo nisso aí. Eu também termino agradecendo as pessoas que contribuíram. A Michela e a Manuela são de Milão, o Dirk é da Alemanha, a Martina é da França, a Laura está conosco aqui, o Gabriel é estudante, a Ana, e esse é o meu time. E muito obrigado pela participação de vocês e estou aberto para perguntas. E obrigado pela sua generosidade do tempo. Nós temos uma relação agora. Alguém tem alguma dúvida? Eu só queria complementar a parte de terapia hoje em dia, que a gente usa bastante, não só a ecoterapia, como também a constelação familiar com cavalos. Essa dinâmica que tem entre o cavalo e o homem é muito bacana, porque ele realmente enxerga o oculto que a gente não vê. E ele realmente trata a ansiedade e muitas outras coisas dos seres humanos. Isso, não. Essa é uma questão que eu não entendo, mas o que eu digo para vocês é que a grande diferença é que o cavalo toca no coração da gente e no cérebro. Então, tudo que você apresentar para uma criança, para um adolescente, que envolva cavalo, você abre uma porta que está fechada. Então, eu insisto com vocês assim, que o cavalo e o humano têm uma relação sagrada, e eu vou insistir, vou terminar dizendo que tem pessoas no mundo do cavalo que não merecem estar no mundo do cavalo. Isso eu falo e já escrevi. Tem pessoas no mundo do cavalo que não merecem estar no mundo do cavalo, porque não dividem essa santidade que o cavalo tem. Esse é o meu argumento. Alguma pergunta mais?